Bom dia, querido aí de Minas Sul, como é que você tá? A gente está aqui de novo para dar uma palavra para você, demoramos um pouquinho mais, era para ter dito isso ontem, mas Deus tocou no nosso coração e as coisas aconteceram para falar com vocês hoje. É bom lembrar como começou essa conversa a respeito de Neemias, perguntar aí como é que está seu interesse pela igreja, o que é que você está fazendo, quais são as coisas que você já está se despertando. De repente muitas coisas aconteceram e você não sabe exatamente como é que está o desenvolvimento da igreja. Então, ter o interesse é importante, nós observamos isso. Esse interesse deve ter levado o seu coração a ter sentimentos, como estão os seus sentimentos em relação ao que você deseja, que Deus realize aí na cidade, não só na cidade. Quando a gente fala cidade, eu falo a igreja, né? Cidade de Minas Sul, mas a igreja aí na cidade mesmo, a igreja no campo, no assentamento. Então, todos vocês fazem parte de uma mesma realidade, um mesmo sonho, enfrentam problemas similares aí no campo e também na cidade. Mas então eu digo igreja, a Igreja Batista de Minas Sul, todos vocês. É um tempo de estar juntos no mesmo sentimento, no mesmo projeto, no mesmo ideal. Por isso, como estão os sentimentos de vocês? O que é que o seu coração, o seu corpo está dizendo? As vontades, os interesses, aquilo que vocês realmente desejam que aconteça. Isso é importante. É importante que estejam nesta caminhada, sentindo o que vai acontecer. E a partir daí, posicionamento. Quais são as decisões que vocês têm tomado? Quais são os movimentos que vocês têm feito? Qual é o posicionamento de cada um diante de tudo isso? Isso foi o que despertou a gente em Neemias 1. Mas a história continua. É importante a gente observar a história. Ela continua. Agora a gente tem o texto de Neemias 2, que eu espero que você tenha lido. É importante aí você ver na Bíblia, na palavra, como que as histórias bíblicas elas são parecidas com as histórias nossas do dia a dia. Agora aqui em Neemias 2 a gente tem um detalhe interessante. É importante que em Neemias 1, a gente não disse antes, mas agora faz importante dizer, fala de um mês de Quisleu, que era mais ou menos o mês de novembro ou dezembro. E aqui ele começa a falar que agora está no mês de Nissan, que aí já é o mês de abril ou maio. Então há uma diferença aí de 5 meses desses acontecimentos, desde o momento em que Neemias soube do que estava acontecendo lá em Jerusalém, que se entristeceu e que sentiu e que começou a se posicionar diante de Deus, se colocando como alguém que está pronto para fazer alguma coisa, mas ainda não sabia o que fazer. E aí depois de 5 meses de estar diante de Deus, de se posicionar diante de Deus, chegou a oportunidade. Então, o primeiro momento agora é a oportunidade. A oportunidade apareceu. O rei olhou para ele e falou assim: por que você está triste? Não é comum você estar triste. De repente o tempo estava passando e ele não estava vendo nada acontecer. E aí um dia ele chega para servir o rei com o coração triste e o rei faz a pergunta importante. Diante da pergunta importante, primeiro momento, medo. Neemias teve medo. Às vezes nós temos medo também de se posicionar e falar assim: nossa, a oportunidade apareceu, e agora? Então Neemias, mesmo com medo, ele então apresenta para o rei, fala: rei, que você viva para sempre. É uma expressão comum naquela época, mas logo depois disso ele vem assim, a fala. Ele fala da realidade do seu coração. Ele fala exatamente aquilo que o seu sentimento vinha sendo trabalhado durante todo aquele tempo, da sua posição diante de Deus. Então ele fala assim: rei, olha, eu estou triste porque o meu povo lá em Jerusalém, eles estão numa situação muito, muito difícil. Então ele fala da realidade. Nós não podemos ter medo de falar da realidade. Não podemos ter medo de falar daquilo que realmente está
doendo em nosso coração, diante de Deus ou diante da oportunidade, quando a pessoa ou quem é que for, que de repente seja alguém que Deus também vai usar no processo. Sabe, irmãos? Deus usa muitas pessoas no processo. Deus não usa somente um grupo. Deus não vai usar somente vocês. Pensem nisso. Deus vai usar um grupo de pessoas que às vezes nós nem imaginamos quem sejam. Alguns nós pensamos são mais óbvios, outros não. Mas Deus vai usar pessoas. Então Deus começa a trabalhar pessoas ali na vida de Neemias. Deus pode trabalhar pessoas nessa caminhada nossa que nós temos a cumprir, nesse papel importante de restauração da Igreja Batista aí em Minas Sul, na cidade ou no campo. Deus vai usar, pensem nisso, acreditem nisso. Deus vai usar você, claro, porque você está se posicionando diante de Deus, dizendo assim: Deus, eu estou aqui, Deus me use, Deus quer que eu possa fazer. Isso foi Neemias 1, mas agora Neemias 2, Deus está apresentando outras pessoas que podem ser importantes nesse processo. Então, pedir aquilo que parece impossível. Não tenham medo de pedir. De repente, hoje, nós não temos as condições mínimas necessárias de fazer o plano de Deus acontecer aí na cidade de Minas Sul, aí no campo. Sabe, a igreja tem uma boa estrutura, nós já falamos isso. Aí no assentamento já existe um lugar, um lote próprio, que Deus tem um plano assim lindo, espetacular para esse lugar, para atender as pessoas do acampamento aí, do assentamento, mas também para atender as pessoas da cidade que podem ter um lugar no campo para buscar a Deus com tranquilidade, sem se preocupar com o labor aí da cidade. Então, esse é um lugar que precisa ser reconstruído. E aí, de repente, nós podemos pensar assim: não temos recursos, não temos os meios, não temos como fazer isso acontecer. Neemias também não. Como Neemias iria reconstruir Jerusalém, que estava totalmente saqueada, sem nada, destruída, muros derrubados, cidade perdida, sem riquezas, sem condições mínimas de reconstrução. Mas aí então Neemias, além de pedir para ele o impossível, o que era impossível? O deslocamento. Isso era impossível. Como é que o rei iria permitir que Neemias saísse ali da cidade? Sabe, era outra cidade, era outro lugar. Neemias estava longe. O deslocamento. Primeira coisa que Neemias pediu para o rei: que eu me desloque daqui, que eu saia daqui. Neemias, ele não era um amigo do rei só. Assim, ele não era amiguinho do rei. Neemias era servo, era escravo. Neemias atendia às necessidades do rei todos os dias. Irmãos, é importante pensar nessa posição de Neemias. O copeiro do rei não era uma pessoa simples, não. Era uma pessoa de confiança do rei. Para que o rei achasse outra pessoa de confiança, não era fácil abrir mão de alguém que serviria. A posição do rei era: a qualquer momento alguém pode me envenenar. Essa comida aqui pode ser feita de uma maneira com que eu morra. O copeiro do rei tinha a responsabilidade de checar se o alimento que viria até o rei seria um alimento próprio, um alimento que não o traria morte, um alimento que fosse bom. O copeiro teria que provar da comida do rei para saber se não tinha veneno ali naquela comida, para então levar para o rei. Porque para que o rei tivesse um outro copeiro de confiança, e abrir mão de Neemias era uma decisão muito séria, muito importante. E aí então Neemias teve medo de pedir, mas pediu o impossível, aquilo que parece que não tem como ser realizado, esse deslocamento, essa saída. Num primeiro momento parece muito difícil, as pessoas aqui não vão entender,
não vão entender. Como assim, pastor? Como sair de Goiânia? Como ir para o interior? Como sair da cidade grande com tudo que a cidade grande oferece e ir para o interior, para uma vida mais simples? Como abrir mão daquilo que você já tem aqui para receber algo incerto em outro lugar? Então, esse é o pedido primeiro desse deslocamento necessário da nossa família para ir. Mas vocês têm que colocar isso diante de Deus. Tem que pedir isso, sabe? E vocês pediram isso para mim. Esse documento, uma carta que a irmã Marinalva está providenciando, que os irmãos precisam assinar, se realmente os irmãos querem que a gente vá a estar aí com vocês. Esse pedido precisa ser feito, um pedido de coragem, mas ele precisa ser feito. E aí depois então os recursos. Neemias não tinha recursos. E aí então ele faz mais um pedido para o rei, mais, sabe, algo de coragem. E fala assim: rei, me dê cartas de passagem, me dê cartas ao chefe ali da floresta, para que a gente retire madeiras, me dê cartas aos outros reis, para que a gente tenha condições. Então, sabe, pedir o que é necessário também. De repente, hoje, a igreja não tem condições, mas Deus pode abrir as portas. Então, se houver oportunidade, peça aquilo que é necessário. Peça aquilo que é necessário. Esteja certo que haverão inimigos. No final aqui, não do texto todo, mas da metade, eu quero parar por aqui. E o texto fala que quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem aos israelitas. Tenham certo que quando nós estivermos aí, muitos inimigos irão se levantar. Eu não tenho ilusão quanto a isso, mas eu sei que quando nós continuamos lendo aqui a história de Neemias, Deus fez tudo o que era necessário. Eu sei que nesta nossa história aqui de Minas Sul, Deus fará tudo o que é necessário. Então, se você já se posicionou diante de Deus, aproveite a oportunidade para pedir o que é necessário. Não tenha medo de escrever cartas. Nós precisamos escrever cartas, pedir ajuda à convenção, pedir ajuda à associação, pedir ajuda a outras igrejas, pedir ajuda a pessoas que podem se levantar com os recursos necessários. Quem sabe pessoas dentre vocês mesmos podem ser usados por Deus com os recursos necessários. Nós não podemos ter medo. Meus queridos, não tenham medo. Primeiro, qual é a grande lição que a gente observa aqui? Aproveitem bem a oportunidade para pedir. Não tenham medo de pedir o que é necessário. Escrevam cartas, façam pedidos a quem possa ser colaborador, parceiros nesse processo. Eu sei que Deus vai nos abençoar. Eu sei que Deus tem um sonho extraordinário para nós aí em Minas Sul. Então, tenham coragem. Posicionem-se diante de Deus. Façam pedidos aproveitando as oportunidades. Quando ela aparecer, não pensem duas vezes, sabe? Escrevam cartas, estejam juntos. Vocês também, nós somos os enviados de Deus para esta reconstrução. Pensem seriamente nisso. Que Deus o abençoe, que este sábado seja maravilhoso a todos nós, em nome